Paulo não ouviu Jesus, não viu Jesus, né? Não sabia nada de Jesus em 1 Coríntios, onde está a citação da aparição da pós-ressurreição e se fala, onde fala, né, que teve mais de 500 testemunhas no local? Bom, vamos por parte. Paulo nunca conheceu Jesus. Isso é algo já plenamente pacificado. Alguém que possa argumentar que Paulo um dia conheceu Jesus, obviamente que não estaria baseando-se em nenhum documento, né? Então, Paulo nunca conheceu Jesus. Aliás, nenhum autor de textos neotestamentários, nenhum autor conheceu Jesus de Nazaré. Então, esse também é um ponto já plenamente pacificado na historiografia. Agora, o fato de Paulo não ter conhecido Jesus não invalida de forma alguma aquilo que ele escreveu, e não há nada que conteste o que ele escreveu, de que ele foi 2 vezes a Jerusalém. Isso está em Gálatas, não é? Então, em Gálatas, ele diz, não é, que, passado um período de tempo, ele toma a decisão de ir a Jerusalém e lá ele encontra 2 figurinhas, essas sim, que conheceram, conviveram, estiveram com Jesus. Pedro e o dito irmão de Jesus, Tiago. 14 anos depois, ele volta a Jerusalém e vai encontrar, além desses 2 indivíduos, um terceiro, né, que é João. Então, tanto no primeiro encontro que Paulo relata em Gálatas, com testemunhas oculares de Jesus, quanto no segundo movimento que ele faz a Jerusalém, onde ele vai encontrar um outro terceiro indivíduo, também testemunha ocular de Jesus, essas 2 passagens eu desconheço quem as conteste, quer dizer, com fundamento, com embasamento. Não há qualquer evidência de que as passagens foram interpoladas, não há qualquer evidência de que algum editor cristão posteriormente inseriu, não é, os ditos ali. Não, o vocabulário é paulino. Então, Paulo não conheceu Jesus, mas isso não invalida o fato de ele ter conhecido, enquanto alguém que buscou conhecer pessoas que estiveram com Jesus. Ponto. Então, isso é um indício de que uma pequena parte da informação que ele tem sobre Jesus não é apenas do que ele supôs ser, não é? É também daquilo que ele ouviu, né, de testemunhas oculares. Isso está em Gálatas. Não, legal, show de bola. 1 Tessalonicense 2, né, versículo 2, de 14 a 16, fala da ira de Deus, né, que cai sobre o povo lá. Essa perseguição está falando de Jerusalém nos anos 70? O senhor se recorda disso? Então, essa passagem de 1 Tessalonicenses é um pouco desses casos em que a gente se depara, e aí não é o André que está tentando inverter uma informação, né? Mas essa é uma passagem muito bem conhecida por exímios interpretadores, exegetas, pessoas que passam a vida inteira, né, estudando o mesmo documento. Tem que ter muita paciência, não é? Mas, sem sombra de dúvida, se a gente pudesse ler essa passagem, veríamos que ela é uma interpolação,
Mas isso não sou eu quem diz, percebe? Qualquer bom comentarista de Paulo, né, não deixa a menor dúvida, né, sobre a passagem ser uma interpolação, né? Por exemplo, aqui é como se Paulo nem judeu fosse, né? Os judeus é que mataram Jesus. Ele não tem nada a ver com isso. Ele, aliás, nem judeu. Né? Aqui alguém que parece que nasceu cristão, viveu como cristão e morreu como cristão, né? Um segundo movimento, essa frase, mas a fúria de Deus antecipou-se sobre eles. Finalmente, parece fazer muito mais eco à destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, com Tito, não é? Do que qualquer outra coisa. Quer dizer, onde está localizado em outros textos paulinos, em outros materiais paulinos, nas tais 7 cartas indisputáveis de Paulo, não é? Qualquer insinuação parecida com que Paulo tendo acesso, não é, à destruição do Templo de Jerusalém. Então, esse é um acontecimento que Paulo nunca conheceu, nunca. Mas volto a insistir, não é? Os melhores comentadores, os caras que têm feito pesquisas muito sérias e específicas sobre essa carta em particular, eles não deixam a menor dúvida, né, sobre 3 momentos muito específicos no passo de, segundo 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 a 16. Né? Então, são 3 momentos evidentes de interpolação que só existe aqui em mais nenhum outro lugar. É isso.